A cidade em que você vive está um caos na segurança pública. Os índices de criminalidade estão como jamais antes vistos. As instituições não conseguem mais lidar com a criminalidade exorbitante e assustadora. Parece o Rio de Janeiro, né? Bom, só parece. Mas na verdade o que eu vou falar aqui nesse início é sobre a cidade de Gotham. Mais precisamente sobre ela, nos quadrinhos de Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. E é nesse contexto de loucura que Batman decide fazer justiça com as próprias mãos. Quer dizer, ele sempre fez justiça com as próprias mãos, né? Mas ele nessa HQ começa sendo muito mais bruto e violento do que ele jamais foi. No mundo jurídico, que por incrível que pareça é a minha área, dá-se o nome de autotutela, quando um indivíduo, diante da inércia do poder estatal, decide agir. Bom, diante dessa nova atitude de comportamento do Batman, a minha ideia aqui é defender que sempre que uma pessoa com boas intenções, com a desculpa de combater o mal maior, desrespeita a lei e resolve ele mesmo ser a justiça, o resultado é bem pior do que se desejava. Nessa sina, acaba-se muitas vezes se tornando o que você mais combate. Afinal, o que distingue um justiceiro que viola a lei do violador da lei? Mas antes, o próprio segundo filme da trilogia do Batman, de Christopher Nolan, que leva o mesmo nome da HQ, Cavaleiro das Trevas, apesar das histórias serem muito diferentes, tenta responder outra pergunta. O que difere um justiceiro comum do Batman? Um dos civis que se passavam pelo Homem-Morcego diz a Batman que estava lá para ajudar, sendo prontamente respondido: eu não preciso de ajuda. Não satisfeito, o cidadão prossegue: você precisa de nós. Só há um de você e há uma guerra lá fora. O que te dá o direito? Qual a diferença entre mim e você? O Homem-Morcego então, ironicamente, replica: eu não uso uniforme de rock. Finalizando a sequência que melhor demonstra a identificação dos cidadãos com o herói, bem como evidencia o anseio da população de fazer justiça por si só, diante do contexto que paira sobre Gotham. O que ocorre é que a população se depara com um justiceiro que cumpre melhor que o Estado o papel de defesa e controle social, fazendo com que este perca sua autoridade e legitimidade perante seu povo. Não raras são as circunstâncias em que exercícios de poderes paralelos ao estatal encontram legitimidade social. Os linchamentos pelo Brasil afora são uma prova disso. Linchamentos esses que ferem princípios do direito, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. No fim, o Cavaleiro das Trevas, agora dos quadrinhos, o próprio Batman cria uma verdadeira milícia. Fora a consequência inevitável de um justiceiro mascarado influenciar outras pessoas a agir de maneira idêntica, analisemos então as ações do justiceiro original, Batman, no filme 2 da trilogia, comparando-as com o ordenamento jurídico brasileiro. Para começar, ele utiliza a violência física para conseguir as suas informações, e a tortura é vedada por aqui. Ele utiliza um sistema de tecnologia para quebra de sigilo pessoal dos cidadãos de Gotham. E, bem, a gente tem um caso recente com Snowden, onde a gente sabe que quando você prefere a segurança do que a liberdade, você acaba sem nenhum dos dois. E aqui no Brasil, a quebra de sigilo só é possível com decisão judicial. E em dado momento na história, Batman entra em outro país, no caso a China, para buscar um criminoso e levar para Gotham, desrespeitando completamente a soberania nacional chinesa e as leis de tratado de direito internacional, por uma questão municipal. Veja, não é à toa que a autotutela é negada e vedada pelos ordenamentos jurídicos do mundo afora, sendo Gotham a representação fictícia de um Estado democrático de direito, no qual a força e a violência são exercidos em caráter de exclusividade pelo Estado. A gente pode concluir que o Cavaleiro das Trevas, para alcançar o infrator da lei, também a infringe. Todavia, diferentemente das demais condutas ilícitas evidenciadas na obra, a atuação de Batman encontra respaldo tanto na sociedade quanto em representantes do próprio Estado. Na Gotham City, apresentada a profundidade da ineficiência do poder de punir é tamanha que o próprio Estado acaba por corroborar a atuação do Cavaleiro das Trevas. Esse apoio não vem apenas de alguns integrantes da estrutura institucionalizada do Estado, mas também parte da população de Gotham. Em diversos momentos da trama, cidadãos distintos
pertencentes a diferentes setores da sociedade, legitimam sua atuação. Isso é o que acontece com um Estado que não consegue fazer cumprir suas normas. Estando sucumbido à corrupção, a atuação de Batman surge como uma esperança para promover a defesa social, restabelecendo a segurança da cidade com a punição dos criminosos que a dominam, fato do qual decorre a legitimação do poder do Cavaleiro das Trevas pela população. Mas tentando responder à pergunta principal, o que faz o Batman ser diferente de um criminoso como o Coringa? Se, na medida em que, para perseguir esses criminosos, ele infringe a lei, do mesmo modo que seus inimigos. Bom, juridicamente falando, diferença alguma. Por mais que essa legitimação ainda fosse 100% de aprovação da população de Gotham, no aspecto jurídico, ela ainda não seria suficiente para diferenciarmos o Batman do Coringa. E, aliás, existem diversas teses que mostram que nem no aspecto psicológico poderíamos diferenciá-los. Mas bem, essa não é muito a minha área. Como demonstrado, a história de Gotham é de uma sociedade caótica, com sede de justiça e de justiceiros. E isso é a base perfeita para uma sanha punitivista. Batman está preocupado em limpar Gotham, caçar inimigos e manter a ordem pública. O punitivismo penal se desdobra sobre o mesmo viés, ou seja, por mais nobres que sejam os fins a serem cumpridos pela atuação do Cavaleiro das Trevas, quando se trata do mundo real, ao invés de apostar no inchaço do sistema carcerário e violência contra criminosos, o Batman deveria atacar a cerne do problema. O aprisionamento está dentro dessa lógica de produção de uma ideologia que vê na violência, uma violência que tem que ser legitimada pela legalidade, a única saída para manter esse tipo de sociedade, esse tipo de ordem, que a gente está aqui exatamente para tentar pensar nas maneiras de superar. Me chamo Leonardo, por incrível que pareça, eu sou advogado.